Olá, graça e paz. Nós estamos agora na parte 4 do nosso estudo sobre o culto na igreja presbiteriana. Nós temos aprendido algumas coisas acerca do culto, como deve ser o procedimento no culto a Deus. Não é só para a presbiteriana, não. Eu creio que é para todas as igrejas, pois é bíblico, está na Bíblia. Embora algumas outras igrejas derem um sistema de culto um pouco diferente, alguns iguais, mas nós devemos cultuar a Deus. Nós vamos estar falando hoje um pouquinho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo envia cartas às igrejas que ele fundou nas suas viagens missionárias. Igrejas que agora ali tem que andar conforme a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ele vai exortar algumas igrejas porque saem fora dos padrões bíblicos. Algumas igrejas têm alguns problemas com línguas, com profecias. Algumas igrejas têm problemas com casamento, algumas igrejas têm problemas com os filhos, algumas igrejas têm problemas doutrinais, algumas igrejas têm problemas com a escatologia, com a volta de Cristo, e assim vai. O apóstolo Paulo ele dá orientação àquelas igrejas acerca da vontade de Deus. E olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26, só um resumo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele vai falando acerca da vontade de Deus, exortando aquela igreja, está dizendo, eu estou entregando para vocês o que também eu fui exortado. Então o que acontece? O Senhor me entregou essa palavra, e agora eu estou passando para vocês. Não vem de mim mesmo, não é o que eu queira, o que eu estou reprovando, eu estou aprovando de vocês, não. É o Senhor. E também em 1 Coríntios 15, versículo 3 a 4, ele vai falar quase da mesma forma. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, não passou nada mais nem nada menos. Ele passou para aquela igreja o que Deus tinha ordenado para que ele falasse, para que ele entregasse. Então nós vemos que a forma de culto, ela precisa estar de acordo com a vontade, de acordo com as escrituras. O apóstolo Paulo, ele é fiel às escrituras e ele está dizendo para os seus leitores, para aquelas igrejas, que aquilo que Deus o entregou, ele passou tudo para essas igrejas, nada mais e nada menos. E tudo que o apóstolo Paulo falava era conforme a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 a 19. Não acrescentar e não diminuir as palavras dessa profecia. Olha só o que João em Apocalipse vai dizer. Vocês não devem acrescentar nada e vocês não devem tirar nada na palavra dessa profecia. Aquele que tirar ou acrescentar, Deus vai acrescentar os flagelos na vida dessa pessoa. Ou seja, não é para modificar nada. Não é para me dar um jeitinho brasileiro na hora do culto. Não é para mim de qualquer jeito fazer a vontade de Deus. Não é para mim servir a Deus da minha maneira, do meu jeito. Eu vou prestar um culto do meu jeito. Não, eu vou prestar um culto racional. É eu, na minha mente carnal, é eu, Helder, orientado pelo Espírito Santo e pela palavra, prestar um culto a Deus que já ordenou como deve ser o procedimento de culto a Ele. Então ninguém deve tirar nada da profecia, ninguém deve acrescentar nada. Devemos observar somente a palavra de Deus. Quantas pessoas que saem fora da palavra de Deus vai contar testemunho, num culto vai falar só de prosperidade, só de cura, só de libertação, só disso, só daquilo, e esquece a palavra de Deus, e Deus está dizendo, não tira. Não fica acrescentando algo. Você pode contar um breve testemunho da sua vida num culto para que, conforme a palavra, você está pregando a palavra e Deus ele toca em seu coração para falar um testemunho que vai dar conformidade à palavra, que está de acordo com a palavra, que não vai sair fora da palavra e vai acrescentar os irmãos. O apóstolo Paulo mesmo já falou várias vezes, escreve na igreja, vocês passam por tribulações, vocês passam por luta, eu também passei. Eu sofri uma quarentena menos uma de chicote, de açoites. Eu passei fome, eu passei frio. Eu quase morri naufragado, mas Deus era comigo. Então você pode usar a palavra para testemunhar o que Deus fez na sua vida. Eu estava ali, o doutor falou que era um câncer terminal, que não tinha mais jeito para a minha vida, que eu não passava dessa. E hoje eu estou aqui para contar que Deus é maravilhoso e Deus me curou. E Deus modificou aquele quadro que estava na minha vida.
Por que você vai falar dessa forma? Porque as Escrituras estão dizendo que é Deus que faz o impossível acontecer na sua vida. Você não deve sair contando algo, somente trazendo ao culto experiências humanas. Você precisa da palavra de Deus no culto. Sem a palavra de Deus não há culto. Não tire e não acrescente nada à Escritura Sagrada, a palavra desta profecia. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. 1 Samuel 15, versículo 22, Mateus 15, versículo 9. O culto da vontade e da vaidade, Colossenses 2, 23. Em vão me adoram, oferecendo culto de homens. Em vão me adoram com preceitos de homens, com doutrinas de homens. O que nós devemos parar é de ficar observando e tentando achar uma igreja que vai cultuar nós mesmos, que vai pregar aquilo que nós queremos ouvir. O que nós cristãos devemos observar é que o culto é para Deus, não é para nós. A palavra muitas das vezes é dura, mas é da palavra, é da Bíblia. Leu um texto da Bíblia, pregou, expôs aquele texto, mexeu comigo, foi dura. Vai fazer efeito, vai fazer efeito, vai trazer mudança, vai trazer conforto, vai trazer alívio, vai trazer transformação, vai trazer desejo de voltar a querer mais e mais e mais. E Deus é uma fonte inesgotável. Emoção, razão, uma fonte inesgotável. E nós temos que usar tudo o que Deus nos deu para chegarmos mais perto dele ainda. Para querer mais ainda. Não a minha vontade, não os meus desejos, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, mas o amor dele, que é incondicional, independente do que eu faça ou deixe de fazer, ele me ama. Muitos viraram as costas, muitos saíram da minha vida, muitas amizades deixaram de existir, muitos estão afastados, mas ele continua comigo. Eu preciso dar valor a ele, que nunca me deixa. Nos momentos mais sombrios da minha vida, era ele que estava comigo. E é a ele que eu dou honra, glória e louvor. É a ele que eu vou prestar um culto. Nós não devemos vir com o achismo. Nós não devemos vir com egocentrismo, o homem no centro. Vai em certas igrejas, tem a fotona grandona daquela pessoa ali. E as pessoas vão lá porque ele está oferecendo cura. As pessoas não vão para buscar Deus, vão para buscar aquele homem ali que está curando. Jesus, em certa feita, estava do outro lado da margem do rio. E as pessoas chegaram lá e disseram: já está aqui. Vocês não vieram para cá por causa da palavra. Vocês vieram por causa do alimento. Vocês não vieram desejando a Deus. Vocês vieram desejando o corpo. Ah, meus irmãos, vão para a igreja. Congregue, busque a Deus com todo o seu coração. Não olhe para o defeito de A, de B, o que está acontecendo. Mas olhe para cima, olhe para o alto, olhe para Cristo, em que todo mundo esteja errando, todo mundo esteja falhando. Você está prestando um culto agradável a Deus, porque você conhece as Escrituras. Esse versículo no qual é pregado: errais por não conhecer as Escrituras, não pode servir para você. Você precisa ser uma pessoa conhecedora da verdade, no qual vai prestar um culto agradável a Deus e vai viver conforme a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas coisas que não são elementos do culto, que adentraram as nossas igrejas, mas são coisas saudáveis. Coisas tipo um ventilador, um banco confortável, cadeiras, um som, um microfone. Coisas que são elementos que chegaram a adentrar a igreja. Uma igreja bem coberta, uma igreja muitas vezes com ar-condicionado, uma igreja que tem condições e ali oferece a Deus o melhor e aos seus membros também um certo conforto. Tem igreja mais simples. Eu vejo direto no Facebook aquelas igrejas nos países afora, muitas vezes com aqueles bancos de barro. Outras vezes as pessoas sentam no chão, mas estão cultuando a Deus, e são elementos que são acrescentados ao culto, mas que não são religiosos. São circunstâncias do culto. Mas se não tiver essas coisas, se não tiver isso, há culto? Se não tiver, então essa igreja não estava prestando um culto agradável a Deus.
Se não tiver essas coisas, as pessoas não vão cultuar porque está fechado aqui, porque aconteceu isso, aquilo, outro. Não. Se não tiver essas coisas, circunstâncias do culto, o culto continua normalmente. Se não tiver o microfone, a pessoa ela se esforça para falar mais alto. As pessoas adoram a Deus sem o violão. Consegue tirar um coro bonito, um coral bonito, ou até mesmo o solo. E o culto continua. Há culto debaixo das árvores. Há culto na beira de praias, de represas. Há culto em praças, ao ar livre. O culto não acaba. O culto começa na minha vida. E em comunhão com outros irmãos ali, a adoração completa a Deus. Então há elementos de culto que são introduzidos ao culto, mas que não são religiosos. Embora outras pessoas estão trazendo o mundanismo para a igreja e estão fazendo o culto algo religioso. Nós precisamos saber que o culto precisa estar de acordo com a vontade soberana de Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Graça e paz.